Bom dia! Hoje nós vamos trabalhar revisão. Nós vamos rever os gêneros textuais que nós trabalhamos em sala de aula desde o início do ano letivo de 2020. Durante esse percurso, esse período, nós trabalhamos dois gêneros textuais, as fábulas e as parábolas. Nós trabalhamos as características, como identificar cada um desses gêneros textuais, a diferença entre os dois gêneros. Nós trabalhamos a construção do gênero textual em estudo, ou seja, a fábula e a parábola. E hoje nós vamos rever para preparar vocês para realizarmos a nossa prova bimestral. Os nossos slides a seguir, vocês vão ver tudo aquilo que nós trabalhamos de maneira diferenciada por ser nos slides. Mas desde o momento nós vamos rever as características, as identificações, nós vamos ver exemplos e também realizar uma atividade. Muita atenção quanto ao estudo dos dois gêneros para que vocês possam realmente conhecer e identificar as características dos mesmos. Vamos iniciar pelo gênero textual parábola. Vamos definir qual o conceito de parábola. A parábola é curta e objetiva, que é confundida com o apólogo e a fábula, em razão do conteúdo moral que encerra a história. No entanto, a distinção das outras duas se faz pelo fato de que a parábola ser protagonizada por elementos humanos. Vamos lá entender. Tem dois gêneros textuais que faz com que muitas vezes nós confundimos quanto à identificação de suas características. O apólogo, como nós estudamos, e a fábula. Nós trabalhamos alguns textos, ou seja, algumas parábolas. O barbeiro, por exemplo, nós trabalhamos a parábola da carroça, a parábola do amigo de verdade. Nessas três parábolas que nós trabalhamos, a moral da história em si, ou seja, ela traz um ensinamento para nós. E os principais personagens que vai diferir dos outros gêneros textuais são humanos, ou seja, os principais personagens no decorrer da parábola são seres humanos. E isso faz com que nós possamos diferenciar entre os mesmos. A parábola é uma prosa altamente metafórica, que realça fatos que sirvam de comparação para os outros de conteúdo moral. Serve de uma lição ética, indireta ou simbólica. Ou seja, essa moral trata-se de um ensinamento. Quando nós trabalhamos o texto com o título O Barbeiro, nós acompanhamos uma história de que o barbeiro ele falava que Deus não existia, porque tinha muitas pessoas que passavam mal. Foi quando um cliente dele falou que barbeiros também não existia, porque tinha muitas pessoas, mendigos na rua, que tinham cabelo grande, porque não tinha um barbeiro preparado para fazer essa atividade necessária. Ou seja, qual é o ensinamento? Uma pessoa que zombou de Deus, que Deus não acredita, por ter moradores de rua, e da mesma forma, esses moradores de rua também não tinham barbeiro para realizar tal atividade. Ou seja, o que é o ensinamento? É aquilo que te faz pensar sobre um algo que aconteceu ou que você está vivenciando no seu dia a dia. Aqui nós temos algumas características quanto à identificação do gênero textual parábola. Vamos definir um pouquinho sobre as características. Primeiro, lição ética ou religiosa, transmitida por meio de situações ou seres humanos. Ou seja, geralmente as parábolas têm um cunho religioso. Podemos entender que esse cunho religioso está voltado para o desenvolvimento da emoção humana, por se tratar de uma benfeitoria, uma maneira em que podemos ajudar o próximo. O próximo tópico, ela é protagonizada por seres humanos, ou seja, geralmente nas parábolas não existem animais como nos outros gêneros textuais, e sim pessoas humanas que desenvolvem todo o contexto. O próximo é uma linguagem metafórica e simbólica. Podemos entender essa linguagem metafórica como uma compreensão de outros significados.
através de uma simbologia que nos leva a fazer uma compreensão de um ensinamento em cima do nosso texto. Enredo curto. O texto em si atribui umas características do gênero por ser curto e não de cunho longo, por ser fácil de compreensão para que o leitor possa entender a sua mensagem de forma ágil e completa. O próximo tópico: é muito comum encontrar parábolas na Bíblia, ou seja, geralmente nos evangélicos da Bíblia, nós encontramos várias parábolas contadas por Jesus Cristo. Ou seja, a parábola do semeador, por exemplo, a parábola do joio, a parábola do filho pródigo. Tudo isso está associado a uma igualdade aos textos que nós trabalhamos, como o barbeiro, que já foi citado, como o texto A Formiga e a Pomba, e outros textos que nós trabalhamos durante o semestre, e principalmente o texto também da carroça, onde nós vimos que o pai queria roubar determinados conteúdos e o filho falou que tinha alguém observando. E ele falava que não tinha. E o filho sempre indagando: pai, alguém nos observa. Ou seja, quem era o observador? Era Deus. Então tudo isso nos retrata um ensinamento dentro dos conceitos da religião. Vamos entender melhor com a leitura de uma pequena parábola. A parábola do semeador. Certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinha raízes. Outra parte das sementes caiu em meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Uma outra parte caiu em uma terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Nessa parábola vamos entender o ensinamento de cunho religioso. Podemos entender que essas sementes poderiam estar associadas aos seres humanos, onde nós temos pessoas que não ajudam, que são egoístas, que não estão nem aí com o próximo. De um determinado ponto de vista, ao quase concluir a parábola, podemos entender que uma certa quantidade de semente nasceu em terra fértil, terra boa, e deu frutos. E esses frutos, eles geraram de uma maneira que podemos entender que ele recuperou os outros que não deram frutos. Ou seja, o lucro foi 100 vezes maior do que os que foram perdidos. E essas sementes boas nós podemos também atribuir aos seres humanos, a nós, quanto à nossa sensibilidade de ajudar o próximo, e principalmente no momento a qual nós estamos inseridos. Gênero textual, a fábula. Vamos definir o que é fábula. É um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais, e que ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. O conceito. A fábula, em sentido amplo, ela pode ser definida como uma narrativa curta, com ações protagonizadas por objetos, animais e outros seres, que apresentam uma moral implícita. A função da fábula é divertir, é instruir. Podemos observar no conceito e a definição do gênero textual que trata-se de uma narração curta, com o intuito de transparecer para o leitor um sentido amplo, objetivo e bem realista. Diante dos fatos, nós podemos observar que o gênero textual ele relata uma moral da história. Essa moral trata-se de um ensinamento para o ser humano, ou seja, uma maneira óbvia de sobressair uma determinada situação. No conceito, podemos compreender que trata-se
sobre os personagens por ser animais ou objetos. Ou seja, uma das características fundamentais da fábula é a fala dos personagens animais, ou seja, eles tratam-se de forma humana. O texto relata ainda que a moral ela pode ser implícita ou também explícita. Ela pode ter abaixo do texto, no rodapé, moral da história, ou podemos compreender essa moral no desenvolver de todo o contexto, assim como ela acontece nas parábolas. Observamos nesse slide a estrutura 1, que são os personagens, narrativa, em que se revelam as ações realizadas por seres anteriormente citadas. Como eu acabei de falar, podemos observar objetos na imagem ao lado, assim também como os animais. Ou seja, nesses textos todos eles ganham vida de forma humana, por ser protagonistas e transparecer um bom ensinamento. Na estrutura 2, nós vamos remeter um pouco mais sobre a moral da história. Esse modelo de narrativa, como objeto de leitura para as crianças, é recomendado principalmente pela natureza alegórica do seu discurso e pela possibilidade de discussão sobre a moral, levando o leitor a questioná-la, a relacioná-la com o mundo real. Podemos entender ainda que está atribuído esse ponto de vista na estrutura 2, que nós devemos fazer um paralelo, trazer o ensinamento que essas fábulas nos transmitem à vida real, onde muitos fatos nos poderão fazer com que nós possamos nos sobressair em momentos delicados da vida. Podemos observar que tudo que está em nossa volta está relacionado à leitura, no nosso convívio social, no nosso convívio profissional e principalmente educacional. O hábito da leitura faz com que o meu aprendizado vá mais além daquilo que se espera. No entanto, faz necessário que nós, como professores, você como aluno, como bom leitor, possamos identificar as características específicas do gênero. Como, por exemplo, o gênero textual, fábula. Como é que eu vou realizar uma leitura e vou identificar que eu estou lendo o gênero textual fábula? Através das características. O que são as características? É aquilo que faz com que eu possa identificar cada um desses gêneros textuais as quais nós estamos estudando. Vejamos agora um pouco delas. Uma delas é a brevidade. Ou seja, o que é brevidade? Esses textos geralmente eles são muito objetivos. Eles são escritos de uma forma verdadeira, de uma forma bem real, curta, mas transmite uma comunicação bem sucinta. O próximo tópico é o título, que é composto por referências às personagens. Ou seja, geralmente essas fábulas têm como título o nome dos principais personagens que eles apresentam no decorrer do texto. A narração é em terceira pessoa, ou seja, eu vou me referir a mais de um ser. E os personagens típicos podemos atribuir, podemos observar nas fábulas que nós estudamos em sala de aula. As fábulas da cigarra e a formiga, nós trabalhamos a raposa e as uvas, ou seja, todas essas fábulas, se a gente observar de maneira mais detalhada, o título são o nome dos principais personagens que ali se faz presente. Vamos observar agora as principais fábulas. A Gansa e os Ovos de Ouro. A história toda vai trabalhar sobre a gansa e os ovos. A raposa e as uvas, o leãozinho orgulhoso, a formiga e a pomba, a leiteira e o balde, o alce e os lobos, o galo e a raposa, o leão e o ratinho, a Assembleia dos Ratos. Ou seja, aqui nós temos títulos diferentes de fábulas, porém essas fábulas está atribuindo os principais personagens aos títulos aqui presentes. Eu vou apresentar agora um exemplo de fábula. Vou realizar a leitura e em seguida, após leitura, a gente vai comentar um pouquinho sobre a moral, sobre as características que nós identificamos, sobre a observação do título para com os personagens da história, sobre também o ensinamento que ela vai transmitir para o leitor. Vamos lá. A cigarra e a formiga. No inverno,
As formigas estavam fazendo secar o grão molhado, quando uma cigarra faminta lhe pediu algo para comer. As formigas lhe disseram: por que no verão não reservaste também o teu alimento? A cigarra respondeu: não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. E as formigas rindo disseram: pois bem, se cantavas no verão, dança agora no inverno. Podemos observar esse gênero textual, a cigarra e a formiga tem-se como título. Dentro da fábula, no seu desenvolver, no seu desenrolar, apresenta os personagens a fábula e a formiga. Podemos observar que esse texto ele é curto, mas ele transmite uma comunicação verdadeira. Ele transmite um ensinamento. A moral dela está explícita ou implícita, ou seja, se a gente observar, ela não tem no rodapé moral da história, está descrito. Ou seja, ela está implícita. Então faz com que a gente, como aluno, como estudiosos, possamos realizar uma nova leitura e identificar qual é a moral presente, qual é o ensinamento. Ou seja, podemos observar que durante o percurso em que as formigas trabalhavam, a cigarra apenas cantavam. Quando ela foi atrás de alimentos com as formigas, qual foi a resposta das formigas? Já que ela passou aquele período todo tocando, pois agora ela dance. Ou seja, a gente planta para depois colher. E a gente colhe de acordo com o que plantamos. E aí a gente pode compreender um ensinamento bem verdadeiro, que a qual nós podemos relacionar para o nosso dia a dia, a nós como seres humanos. Então, a gente viu aí um pouquinho sobre as características da fábula, sobre as características da parábola, um pouquinho daquilo que nós já trabalhamos. E isso tudo é um pouquinho de revisão para que vocês possam se preparar um pouco mais para as nossas avaliações posteriores. Boa sorte e bom desempenho!